Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso encontro de SSMA do mês de março. Só avisar que a gente já iniciou a gravação da reunião, vai ser disponibilizada para vocês posteriormente, lá na área do associado. E a gente não permite o uso de nenhum tipo de ferramenta de IA para gravar e transcrever, tá bom? Já está sendo feito por nós. Passar agora a palavra para o seu Dásio ou para a Cíntia. Fiquem à vontade. Primeiras damas, Cíntia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sheila. Obrigada. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Dásio. Que bom estar aqui com vocês. Eu não tenho conseguido muito participar das reuniões, as agendas não têm permitido, mas é sempre um prazer estar aqui e aprender com você, Gustavo. Obrigada mais uma vez. Bom dia a todos. Também Bom dia. agradecimentos aí ao Gustavo. E que bom ver novamente bastante pessoas aqui das nossas associadas participando. A palavra é sua, Gustavo. Muito bem, muito obrigado, Dásio. Bom, queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui falando para esse grupo aqui seleto. Cíntia teve essa semana lá em Macaé também, acompanhando as mudanças aí da norma Petrobras N2869, que alguns associados aqui têm bastante interação com o Petrobras, então é bom a gente estar antenado aí às mudanças, às solicitações, às exigências que estão vindo, para a gente poder ir se adequando, né? Um dos temas que tem também dentro dessa norma é esse assunto de hoje, que é de inspeção de materiais e acessórios, né? Na verdade é uma outra norma, mas tem a interpretação também de quem faz a execução dessa inspeção, tem as capacitações dentro dessa norma, né? Então é importante a gente saber o que o cliente lá também exige, né? Além das regulamentações normativas, e também o que o cliente tem exigido, né? Alguns clientes têm uma exigência um pouco maior, né, de alguns requisitos, então é sempre importante estar antenado aí o que o cliente exige, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Então, quando a gente for executar um serviço em um cliente, a gente já saiba quais são as regras, quais são os requisitos, para chegar lá e não ter equipamento parado, profissional parado, não poder acessar, ser bloqueado, enfim. Então, é extremamente sadio para o lado comercial também verificar esses requisitos para chegar lá e já começar a trabalhar. Certo? Então, vamos lá. Bom, vou compartilhar aqui minha tela. Então, vamos lá, pessoal. Então, esse tema que a gente está abordando hoje é um tema que a gente fez lá a enquete com o pessoal, né? Então, foi um dos temas mais informados que eram necessários aí para poder ter esse tema, tá? Então, vou seguindo lá o que a gente acabou tendo de informação dentro do conteúdo, tá? Então, fiquem à vontade de contribuir, de promover debates. Quem sempre contribuiu, fique à vontade aí de continuar contribuindo, para que não seja só um monólogo, né? Seja um diálogo e que a gente consiga aproveitar aí a realidade de vocês, trazer as informações do dia a dia, das dores, das necessidades, e lembrando que às vezes de uma empresa para outra pode ter a mesma dor, a mesma necessidade, e é importante a gente estar junto aqui nesses temas, tá bom? Então, fiquem à vontade aí, podem levantar a mão para a gente poder ir conversando sobre. Bom, primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, é que o acessório de içamento, por muitas empresas, ele não é visto como... não tem uma importância tão grande dentro de algumas empresas. Por quê? Porque por muitas vezes é barato, ele é descartável, ele não é visto como um elemento essencial. Só que, em muitos casos, sem ele a gente não trabalha, sem ele certificado a gente não entra na empresa, sem o nosso profissional treinado como usa, pode gerar risco, pode gerar acidente. Enfim, a gente precisa dar uma importância maior para esse elemento aí do içamento de carga, tá? Então, saber que ele é realmente um elemento importante dentro do processo já é o início de tudo, né? Então,
principalmente aqueles que são frágeis, né? Então, por exemplo, uma cinta de poliéster, uma cinta têxtil, é um elemento muito frágil. Então, a gente tem que dar uma importância muito grande para ele, porque ele, em boas condições, em muitas atividades, ele resolve uma atividade. Só que ele, em más condições, ele causa um acidente. Então, por isso é importante a gente sempre levar a sério esse componente, né? Muitas vezes, às vezes ele é transportado em locais que não são apropriados para uma obra, então ter o local apropriado para transporte, para armazenagem, ter o controle dele é realmente o que importa dentro desse processo. Então a gente vai falar bastante sobre isso nesse nosso encontro de hoje, sobre a importância dele, sobre os requisitos normativos, quem pode inspecionar, quando tem que inspecionar, quais os cuidados, o que uma inspeção traz para a gente de informação. Então, realmente, agregar para vocês aí esse conteúdo que a gente está abordando hoje, né? E aí uma coisa que eu falo assim, às vezes a gente está fazendo uma atividade há muitos anos dentro de uma empresa ou até dentro da nossa própria empresa e a gente acha que aquilo é certo. Só que se a gente olhar lá no detalhe e começar a ter um olhar mais crítico para aquilo, da aplicação, do acessório, a gente vai ver que às vezes a gente está fazendo uma atividade com o acessório incorreto. Então, aqui é um exemplo, né? Então, a gente está falando aí de um item de manutenção, né? Então, olha lá, a gente pode ver que tem os olhares aí na peça, conectado com uma manilha, conectado com uma corrente. Ali em cima a gente tem o ganchinho, né? Então, pô, fiz isso por mais de 30 anos, né? Então, é aquela justificativa, né? Sempre deu certo. Então, vamos começar a analisar o acessório. Então, a gente pode ver aí que a conexão entre a manilha e a corrente tem um elemento soldado ali. Então, é um elo, um acessório caseiro, é uma adaptação. Ali a manilha, o que a gente pode ver? A manilha ela tem a posição inadequada, ela está com um ângulo inadequado, está sendo utilizada da forma inadequada. E o olhar? O olhar está com torção. Pô, Gustavo, mas o que isso daí tem a ver com a inspeção? Tudo a ver. Se a gente vai lá e descarta esse olhar porque ele está com torção, ele está com alguma deformação, a gente apenas descartou o olhar, né? Agora, se a gente vai lá e fala, pô, por que esse olhar está com essa avaria, está com esse problema? Porque usou da forma incorreta. Mas quem usou da forma incorreta, o problema é o operador? Não, o problema é que a gente usou o olhar incorreto na operação. Então não adianta a gente fazer inspeção, reprovar o produto e comprar outro e ficar aquele ciclo vicioso, que é o que a gente vai abordar. Então a inspeção traz para a gente informações precisas sobre a utilização correta dos materiais. E aí um item que faz a gente chamar bastante atenção é as adaptações. Então a gente pode ver aí que não adianta eu ter a melhor corrente do mercado, a melhor manilha do mercado. Se o elo entre eles tem alguma adaptação, tem algum componente que não foi projetado para aquilo, está em risco. Quem que projetou? Quem calculou? Qual é a qualificação desse profissional? Então, todos esses requisitos têm que ser levados em consideração. E através da inspeção a gente tem esses dados que traz para a gente essa evidência. Então, por isso que o inspetor que faz essa análise, faz essa inspeção, ele tem que fazer uma análise completa depois da inspeção. Não é só cara crachá, o acessório tá bom, eu reprovo, tal. Então, realmente traz para a gente essa bagagem, esses dados aí, faz com que a gente evolua nessa gestão dos materiais de gestamento. E aí, o que acontece? Então, olhando lá a troca, né? Então, pô, vou trocar, vai acabar acumulando esses acessórios, vou ter um gasto absurdo, posso ter acidentes, né? E aí a gestão de riscos entra aí em ação, né? Então, a gente tem que olhar sempre essa gestão de riscos sempre de forma proativa e a inspeção traz para a gente esses dados, tá? Então, não é fazer inspeção por fazer, porque é obrigatório, porque o cliente exige um certificado, o cliente exige um documento, mas se a gente utilizar a inspeção de forma inteligente e proativa para dentro do nosso negócio, com certeza a gente vai ver que às vezes a cinta que a gente está usando, o fornecedor não consegue trazer um bom custo-benefício com durabilidade, vai ver que às vezes o olhar que eu estou usando ele não é o adequado para o nosso processo, então de vez de usar o olhar DIN 580, eu posso usar um olhar articulado. A corrente
que eu estou usando, às vezes os acessórios não são mais adequados para a fixação das cargas que eu transporto. E a gente sabe que em muitos clientes eles querem o pacote completo. Eles não querem só o guindaste, ele quer o guindaste e o material de amarração. E que por muitas vezes, dependendo da carga que ele tem, a gente tem que buscar no mercado esse material de içamento. E aí a especificação correta e a aplicação correta faz com que a gente não tenha avaria desse material na sua utilização, tá? Bom, e aí, o que eu falei lá do ciclo do material, né? Então, pô, vamos lá, a gente vai pegar uma carga nova, a gente vai movimentar aquela carga daquele cliente, então eu tenho que fazer a primeira coisa, especificar, o departamento de compras faz aquisição, faz a homologação dos fornecedores, eu recebo o material, eu faço a utilização, aí o quinto passo é a inspeção, né? Depois que eu uso, eu inspeciono ele novamente. Então, no recebimento eu inspeciono, antes do uso eu inspeciono, e depois do uso eu inspeciono para armazenar, para fazer a inspeção periódica e a guarda dele. Se tem alguma manutenção, né? E aí até o fim do ciclo de vida dele, que é o descarte, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente pensa aí no ciclo da inspeção, que é o quinto, né? Usei, inspecionei, usei, inspecionei, usei, inspecionei. Aí a gente tem a inspeção diária, aquela feita pelo profissional que tem contato com o material, que pode ser o sinaleiro amarrador, pode ser o operador do guindaste, pode ser um supervisor, pode ser um líder, né? Então, esse profissional tem que ter essa capacitação de garantir a inspeção correta do acessório, tá? Então, esse quinto item é fundamental para a gente ter a durabilidade do material e ele que vai e volta das obras ou fique em bom estado para ter a disponibilidade a campo, tá? Bom, e aí, o que é a nossa realidade desse quinto item? Hoje, como que a gente está preparado para fazer a inspeção desses materiais, né? Pô, hoje a nossa empresa ela tem um procedimento. O meu procedimento é que eu faço a inspeção antes de mandar para o cliente. E eu gero algum documento? Eu tenho que gerar um documento que eu tenho que, na hora que chega o guindaste lá, eu apresento todos os certificados. Tá. E o profissional que faz isso, ele é certificado de que forma? Qual é a qualificação dele? Então tem que estar lá no relatório que ele é o profissional qualificado, ele assina. Então, eu identifico isso de que cor, né? Então, qual é o período que eu crio essa identificação? Então, tem empresas que, como a gente pode ver aí no quadro, para cada mês ela adota uma cor de lacre, mostrando que ele foi inspecionado mensal. Tem outras empresas que fazem trimestral, outras semestral, outras anual. Então, isso varia muito de empresa para empresa, e eu vou trazer aqui para vocês os requisitos mínimos normativos, o quanto que a gente tem que atender mínimo de acordo com o que a norma exige. E aí, a gente pode estar em empresas que pode ter o ciclo mensal, a gente pode ter empresas que é o trimestral, outros é semestral, e isso varia de acordo com cada empresa, tá? Então, tem empresas que exigem um checklist, tá? E aí também a garantia da melhoria contínua disso, tá? Então, por que o pessoal hoje exige mensal dentro de uma empresa? Pode ter certeza que tiveram algum acidente no passado e passaram a exigir isso pela confiabilidade, né? Então, dentro de cada cliente que a gente trabalha, a gente tem que se adaptar à realidade dele, né? Então, tanto no envio do material para chegada, quanto quando a gente estiver lá dentro. Então tem que, toda vez que for utilizar o material, tem que fazer uma inspeção de pré-uso. Tem cliente que eu tenho que mostrar um documento comprovando, e tem cliente que eu não preciso mostrar o documento comprovando. Apenas lá no checklist do guindaste tem um item lá que fala de material de içamento, que pode ser que eu possa apresentar isso, daí tá válido, né? Mas a gente tem que garantir que pelo menos a gente faça a inspeção diária com os nossos colaboradores e a periódica aí conforme os requisitos normativos que eu vou mostrar. Então, às vezes a gente cai num cliente que é muito exigente e a gente vai para outro cliente que não é nada exigente. Então, essa falta de coerência é o que a nova NR11 ela vai trazer. Hoje a gente não tem nenhum item normativo que fala é nesse período, quem faz é assim e tem que entregar isso. Então, essa é a inconsistência que a NR11 ainda não traz e que futuramente, com certeza, vai trazer esse dado e vai trazer aí um pingo no i, principalmente desse item que realmente é incoerente para algumas empresas e outras acaba sendo uma exigência aí até fora do comum, tá? Bom, e aí, pessoal, o que a gente tem?
quais são aí as condições mínimas que determina aí a inspeção dos materiais de içamento? Então, o fabricante, ele tem lá os requisitos no manual dele, falando como que a gente inspeciona, qual é o período, quem que inspeciona. Então, se a gente vai para um material de içamento que ele é um pouquinho mais complexo, né? Então, por exemplo, uma barra de carga, uma talha. Então, lá o fabricante ele tem alguns requisitos de alguns componentes que têm que ser inspecionados, como tem que ser inspecionados. E aí a gente tem os parâmetros de normas regulamentadoras, né? Então a gente vai falar um pouquinho de NR11, vai falar um pouquinho de NR12, de 18, tá? Quais são as normas técnicas dos produtos também? Então é importante a gente olhar qual é a norma que aquele produto foi fabricado para a gente olhar. Tem tem materiais que a gente utiliza que não são nem normas nacionais, são normas internacionais. E também tem os procedimentos da própria organização com relação àqueles materiais e aqueles equipamentos. Então, essa é uma forma da gente analisar todos os requisitos, tá? Para que a gente possa determinar o que é melhor para a nossa organização, para o nosso processo, para garantir a segurança aí da utilização desses materiais, desses equipamentos, tá? E aí, pulei um. E aí, vamos lá, vamos começar hoje. Hoje, com a NR11 que a gente tem hoje, tá? Não estou nem falando da futura. Estou falando da 11 de hoje, das obrigatoriedades que a gente tem que ter. Então, o primeiro item é: os equipamentos utilizados têm que ser conservados em perfeitas condições de trabalho. Então, está aí a nossa obrigatoriedade de garantir que aquele equipamento esteja constantemente inspecionado, em boas condições, para a hora que for utilizado, ter as condições seguras de uso. Aí, um item especial que ele fala: atenção especial será dada aos cabos, cordas, correntes, roldanas e ganchos que devem ser inspecionados permanentemente. Então, permanentemente também é aquela questão, não está definido na norma o que é permanente, né? Só que o bom senso traz a gente fazer a análise do quê? Que sempre ele deve estar em bom estado. Usei, não tem condição adequada de uso, vai para uma quarentena, vai para um descarte, e esse é o processo natural que tem que seguir. Então, hoje, a norma ela traz para a gente algumas interpretações, não traz prazo, não traz dados concretos, e aí é uma norma que tem 10 linhas e que a gente tem que trazer essas interpretações. E aí, de NR11, de acessórios de içamento, é só isso que fala, né? Então, para a gente ver o quão carente a gente é de informações para que a gente possa aí se cercar de dados. E aí o que acontece? Muitas empresas acabam trabalhando de forma preventiva, então acaba criando o seu procedimento, criando o seu controle, criando o seu padrão para garantir que o acessório dela esteja sempre em boas condições. Isso favorece a organização e favorece o colaborador, porque ele vai ter a garantia que está sempre disponível em boas condições, e o cliente final, ele sempre vê isso com bons olhos. Então, a gente tem alguns clientes finais que pegam até processos, procedimentos de outras empresas que vão lá realizar serviços e que adotam dentro do procedimento a mesma situação. Então, eles acham muito valioso isso, por muitas vezes alguns clientes nem têm tantos processos de içamento, mas eles pegam as boas práticas de boas empresas que chegam lá com esses processos já maduros e adotam dentro do seu padrão. E aí, o que é importante a gente saber? Se a gente tem um processo maduro, um processo robusto, esse processo já está, às vezes, acima de grandes empresas, né? Então, pô, vou prestar um serviço na Vale, prestar um serviço na Petrobras, se eu manter minha régua em todos os clientes nesse nível, eu atendo qualquer cliente do mercado. Agora, se, pô, minha régua está lá embaixo, eu só mando certificado quando o cliente exige, eu só faço inspeção quando o cara quer, puta, a hora que eu for fazer serviço numa Petrobras, numa Vale, eu tenho que ficar correndo atrás de documento, eu tenho que ficar correndo atrás de procedimento. Então, eu não tenho um processo estruturado. Então, eu acabo fazendo as coisas correndo, acabo fazendo as coisas sem um controle. Então, por isso é importante a gente, de forma proativa, fazer algo além do que a norma exige, né? A norma não está exigindo aí um controle de inspeção registrado, uma periodicidade mínima, um profissional qualificado. Não está escrito aí. Então, cabe a gente, de forma proativa, criar isso daí dentro da nossa organização para poder promover
essa padronização. E aí o cliente sempre enxerga isso com bons olhos, né? Agora, o problema é quando a gente bate lá na porta e não tem nada disso, tá? Então, hoje, a NR11 traz essas duas linhas e deixa a gente acabar interpretando alguns requisitos. Então, para uma empresa é uma coisa, para outras pode ser outra. E aí, futuramente, a gente vai colocar alguns pingos nos is, principalmente desse assunto. E aí, o que a gente tem também? De NR12, né? Então, ela fala lá sobre a parte de manutenção, inspeção e preparação de máquinas, né? Então, ele fala lá que a periodicidade ela pode ser determinada pelo fabricante, pelo profissional legalmente habilitado ou pelo profissional qualificado, seguindo aí normas técnicas oficiais. Por que eu coloco esse item? Porque o pessoal fala assim, norma técnica não tem muita importância. Tem, está dentro da NR12. Então, para a gente ver o quão é importante isso. Então, a gente comprou um produto, tem uma norma técnica, buscar a informação da norma técnica, buscar o manual do fabricante, porque lá tem requisitos importantes e que se a gente não seguir isso e causar um acidente, infelizmente a gente acaba se tornando o culpado daquilo, tá? Então, sempre importante olhar a norma técnica, ter esse conhecimento, saber das revisões que vêm de norma técnica. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Norma de cabo de aço. A norma de cabo de aço é a BNT-NBR ISO 4309. Na versão anterior, tinha lá um item que falava assim, os cabos de aço dos guindastes móveis devem ser inspecionados pelo menos uma vez por mês. Na revisão em 2022, tirou esse item. Então, hoje, a periodicidade de inspeção de cabo de aço de guindaste móvel depende do profissional qualificado que vai determinar conforme o ambiente, a severidade, a utilização, ou conforme requisitos do fabricante. E qual é o fabricante? O fabricante do cabo, o fabricante do guindaste. Então, cabe a gente aí também interpretar a norma desta forma, tá? Então, ficar atento às revisões das normas também extremamente importante. Então, existe aí os comitês da BNT, tá? Os comitês da BNT são muito importantes para a gente poder estar atualizados, participando, levando também as nossas dores. Então, novamente, a gente aqui da Higg Brasil, a gente trabalha em 5 comitês da BNT para poder desenvolver as normas técnicas aí relacionadas a içamento de carga, tá? Bom, e aí tem mais alguns itens da 12, mas ela se aplica aí também aos equipamentos de movimentação de carga, né? Tem alguns itens que são exclusos, mas alguns estão inclusos, tá? Então é importante a gente olhar esse item e ver que tem correlação com normas técnicas oficiais. Falando das normas técnicas, entrando na particularidade de cada material sobre inspeção, o primeiro, laço de cabo de aço, né? Então, qual é a norma de laço de cabo de aço? É a 13541, e aí ele fala lá no item 7.3, a inspeção completa deve ser feita em intervalos de até 12 meses, e ele pode ser reduzido quando necessário em função das condições de serviço. E aí traz esse parâmetro. Então, norma técnica de laço, no máximo 12 meses, e aí pode ser reduzido. E aí quem que determina essa redução de prazo? Profissional qualificado. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Outra norma de cintas. Então, cintas têxteis. Então, pode ser cinta plana, cinta tubular ou cinta tubular de ultra alta tenacidade. São as 3 normas da 15637, traço 1, 2 e 3. Então, olha lá, requisito de inspeção completa. Então, deve ser realizada em todas as cintas de uso, em períodos determinados por profissional qualificado. E aí, qual que é a periodicidade? Conforme uma análise do grau de risco que é feita uma tabelinha. Então, ele avalia lá com relação à utilização, à frequência e à capacidade. Então, ele vai determinar lá se está no 4, de 5 a 8 ou acima de 8. Fazendo a soma de todos esses requisitos, ele vai determinar se vai ser uma inspeção anual, semestral ou trimestral. Tá? Então, essa periodicidade quem determina é a pessoa qualificada baseada no grau de risco da utilização das cintas. Tá? Da onde veio isso? Veio da norma ASME. Então, a gente não tinha uma padronização anteriormente. E aí a gente criou dentro da norma BNT essa padronização de grau de risco que a gente pode acabar implementando em todos os acessórios de içamento, porque é a única norma brasileira que fala sobre grau de risco.
Então, se a gente quiser ter algum balizamento, deixa eu pensar aqui qual que é a melhor estratégia de determinar a periodicidade de inspeção dos meus acessórios, puxa a NBR 15637, que ela tem essas diretrizes e nos dá uma boa base para isso. Então, só da gente pensar, um material que eu uso todo dia, com uma carga de trabalho sempre quase em 100%, e ele é multifunção, eu pego uma carga aqui, outra lá, outro modelo, ou seja, esse material está sendo utilizado no limite. Então, a periodicidade dele, olhando o quadrinho aí, pode ser trimestral ou até menor. Agora, o material que eu pego uma vez ou outra, um material aqui a cada 3 meses, é 50% da carga, só uso para aquilo, daí pode ser anual. Então, a frequência, a severidade, a carga de utilização é totalmente diferente. Então, essa periodicidade pode ser muito bem interpretada aí pelo profissional qualificado e encaixado aí dentro desse processo, tá? Então, para quem quiser, né, baixa a norma, dá uma olhada nesses requisitos e traz para dentro do procedimento, porque são embasamentos normativos que a gente pode apoiar dentro do nosso processo, tá? Bom, outra norma técnica importante é a 15516, tá? É a norma de correntes, tá? Então, a norma de corrente também, ela fala lá sobre a inspeção completa, feita pelo profissional qualificado, que também não pode exceder aos 12 meses aí, de periodicidade, tá? E aí também, sempre que julgar necessário, pode alterar aí a periodicidade conforme as condições de serviço. Então, novamente, ele chama profissional qualificado, tá? E aí, para cabos de aço, né, aquele que vai no equipamento, então a gente falou laços, falou cintas, falou corrente, e agora estamos falando de cabos. Então, cabos de aço, aquele que vai no equipamento, mesma coisa. Pessoa qualificada determina os requisitos de periodicidade, avaliando lá, requisitos legais do país, então nossas normas, tipo do equipamento e condição ambiental. Então eu estou trabalhando aqui perto do porto, o equipamento não recebe lá lubrificação, tá sempre em ambiente externo, podendo ter intempéries. Então eu tenho uma utilização mais severa lá dele, então a frequência ali pode ser reduzida. Qual é o grupo de classificação do mecanismo? Então aí já entra normas técnicas. O resultado da inspeção anterior, eu vi que aquele cabo lá durou muito pouco, então vou acompanhar o desempenho dele mais de perto. Qual que é a experiência adquirida em equipamento similar? Esse equipamento aqui do outro fabricante não teve uma durabilidade boa, vou acompanhar de perto, vou pedir para o meu time ficar antenado mais nesse componente, tá? Tempo de serviço do cabo, eu vi que ele dura 5 anos, eu já estou com 4 anos e meio. Vou esperar dar os 5 anos? Vou monitorar ali mensalmente para ver como é que está o desempenho dele. Qual é a frequência de uso? Então, se eu estou utilizando na carga máxima, se eu estou usando muitas vezes ao dia, né? E quais são as recomendações do fabricante? Então, a norma de cabos, ela nos dá mais informações ainda para a gente determinar a periodicidade. E aí, novamente, quem determina é a pessoa qualificada. Tá? E aí também dentro da NR12 a gente tem um item lá que fala sobre ensaios não destrutíveis. Então toda vez que a gente tiver acessórios especiais, né, então barra de carga, gancho de equipamento, da onde que sai o ensaio não destrutivo de um gancho de um guindaste, por exemplo, né? Então ele sai desse item da NR12, que ele fala lá que a gente deve realizar ensaio não destrutivo em estruturas e componentes quando submetidos à solicitação de força, cuja ruptura pode causar acidentes. Então, a exigência de fazer o ensaio não destrutivo está dentro desse requisito, tá? E aí, pensando aí na questão das inspeções, né? Então, a gente tem a diária, aquela realizada pelo profissional, pelo operador do equipamento, pelo sinaleiro. A gente tem a de recebimento, né, que é aquela quando eu recebo o material pelo almoxarife ou responsável da área, e tem aquela completa, que é a periódica, né, realizada pelo profissional qualificado, né? E aí, qual que é a qualificação desse profissional, né?
Dentro das normas técnicas, a gente tem os requisitos mínimos de qualificação desse profissional. Então, tanto da norma de cintas quanto a de cabo, ele fala que é profissional capacitado em treinamento formal, né, em inspeção de cintas conduzidas por organizações competentes. O que é organizações competentes? É o fabricante da cinta ou uma instituição de ensino, tá? Posso ter os multiplicadores dentro da minha empresa? Posso. Então, ele precisa ser treinado da forma adequada, ter todos os requisitos normativos para poder capacitar os demais profissionais. E aí, dentro da norma de cabo de aço, também a gente tem a pessoa qualificada, falando que ela tem o conhecimento e experiência em cabo de aço, definindo se o cabo permanece em serviço e determina aí o intervalo de tempo entre as inspeções. Então, questão de qualificação do profissional também é determinada por norma e a gente consegue ter essas informações claras. Nós aqui, Rig Brasil, nós temos aí curso de capacitação de profissional qualificado de cabo de aço, tem de inspeção de material de içamento, tá? Então, depois a gente pode enviar para vocês também o portfólio para também capacitação desses profissionais, tá? Então, uma forma de olhar para dentro hoje como que a gente está fazendo essa capacitação. E aí, quando a gente fala, pô, profissional qualificado, né? Às vezes a gente fala, pô, é um técnico de segurança que faz a inspeção, é um gestor da manutenção, ou é um sinaleiro. A gente tem que entender que aquela pessoa que está falando opera ou não opera esse material tem a sua responsabilidade, tem a sua atribuição. E aí, quando a gente fala, puxa, um treinamento só de cabo de aço, nossa, é muita coisa, um treinamento de 8 horas só para falar de cabo de aço, é muita coisa, mas é um dos elementos principais de um guindaste. Se ele falhar, a operação inteira falha. Então, a responsabilidade de quem fala o cabo está em boas condições tem que ser levada a sério. E às vezes a gente negligencia até o dia que estoura um cabo. E aí a gente vai ver a importância de fazer a inspeção correta e de capacitar o profissional adequadamente. Pensando, primeiro, risco, pessoas, né, acidente com pessoas. E segundo, quanto custa hoje a troca de um cabo de aço, de um guindaste, principalmente esses modernos? Custa uma fortuna, né? Então a gente tem que ir lá fazendo a inspeção para ver se ele está tendo algum desgaste, para ver se tem alguma polia que ali está inadequada, tem alguma passagem que ele está tendo alguma abrasão que precisa ser ajustada, se ele está passando em contato com alguma lança, enfim, são indícios que aquele cabo está sofrendo e a gente pode fazer a sua manutenção, tá? E aí, as responsabilidades do inspetor, né? Então, ó lá, avaliar corretamente as condições dos materiais, aplicar as normas técnicas, então tem um monte de requisito e critérios que ele tem que adotar, impedir o uso de materiais inseguros, registrar e rastrear as suas decisões, e aí se ele tiver alguma falha, então ele pode responder civil, criminal, administrativo. Então é importante a gente mostrar qual é a responsabilidade daquela pessoa que está inspecionando. E aí eu trago essa imagem desses dois cabos, uma coisa simples que mostra a importância do conhecimento técnico desse profissional. A imagem de cima, a gente pode ver que a gente tem uma quantidade de arames rompidos maiores do que da de baixo. Tem uma diferença muito grande aí. Então, o de cima, a gente tem o arame rompido no topo, é aquele gerado por abrasão. E no de baixo, esse rompimento ele se dá no vale, ele se dá no contato interno do cabo lá da perna. E esse de baixo, ele é muito mais perigoso do que o de cima, porque esse de baixo ele está invisível. E pela norma, existem critérios que, às vezes, um arame rompido, 2 arames rompidos já é descarte do cabo inteiro. Então, por isso que é importante a gente capacitar adequadamente esse profissional, que ele tenha domínio da norma, dos critérios, para que numa análise ele tome a decisão correta. Eu já presenciei quedas de cabo, rompimentos de cabo, acidentes graves por conta de uma inspeção incorreta. E aí você fala assim, nossa, mas quem era o profissional? Uma empresa contratada para fazer a inspeção e manutenção de ponte rolante de uma empresa. Como é que a gente consegue fazer inspeção em um cabo de aço, sendo que ele está todo cheio de óleo, todo lambuzado de lubrificante? Não dá para fazer inspeção visual daquele cabo.
Você não consegue garantir. E se aquele profissional dá uma canetada que está tudo bem, ele não foi treinado adequadamente, ele está burlando a inspeção, ele não está entendendo para que ele foi contratado, para que ele está fazendo aquilo. Então, uma inspeção bem feita, eu tenho que tirar o lubrificante, tenho que avaliar todo o cabo. Demora? Demora. Dá trabalho? Dá trabalho, mas essa é a forma correta de se inspecionar um cabo de aço. Então, essa imagem que eu trago é mais para a gente poder ter essa visão clara da importância do conhecimento. E que é um item que, para o nosso segmento, ele é extremamente importante para o nosso processo. Então, se eu não olho para o cabo de aço dessa forma, com certeza eu posso estar negligenciando muitas outras coisas. Ele é o elemento principal de um guindaste e a gente tem que zelar pelo conhecimento de quem inspeciona, pela durabilidade do material, para poder garantir aí a sua segurança. Tá? E aí, o que eu trago aqui para vocês, né? Nesse grupo aqui seleto que a gente tem? Muitos que estão aqui são líderes, são supervisores, são donos de empresa, são pessoas que têm o poder ali de mudar alguma ação saindo dessa reunião. Faça uma análise hoje de quem é a pessoa qualificada hoje da nossa empresa que faz a inspeção. Como que é o nosso processo, tá? E saber que, às vezes, nós somos um dos últimos níveis aí antes dessa execução. Então, se a gente vê algo que não está coerente, para na hora, muda, bloqueia, altera o processo, tá? Retira o material de operação, registre essa não conformidade, substitua pelo material adequado, comunique, né, quem acompanha, principalmente se tem mudança de equipamento, se tem mudança do cabo do equipamento. Então, o cabo, por exemplo, ele está em constante evolução. Então, tem cabo de guindaste que vem da Ásia com 4 pernas. Tem cabo que vem com 34 pernas. Então, são particularidades que cabe a gente aí fazer essa análise e aí nós, na liderança, entender quem faz, como que é essa autoridade de poder falar não faz, né? Porque antigamente a gente tinha o jeitinho, né? Vai que dá, faz acontecer. Hoje em dia, a segurança, ela está em primeiro lugar, né? Ela é um valor inegociável e não tem priorização. Se não está seguro, não faça, né? Então, isso é muito importante a gente trazer aqui para o nosso contato de hoje. E aí, o que eu trago aqui para vocês? Para aquelas empresas que têm talhas, né? Então, talhas de corrente, talhas de alavanca, muito utilizadas aí para centralizar carga, para dar o apoio aí em alguns processos. O fabricante estabelece dentro do manual dele pessoa designada, pessoa qualificada, a classificação do serviço em normal, pesado e severo, aquele mesmo modelo de cintas lá para poder determinar a periodicidade, né? Então, ler o manual é importante para que a gente garanta a sua utilização segura. Então, esse modelo aqui da Kito, de talhas, é um modelo que a gente tem que seguir. Se o fabricante fala que se eu estou usando no método severo, então, olha lá, severo, envolve ações descritas para serviços normais e condições anormais de operação. Então, o que é isso? Eu estou fazendo acima do que é o pesado. Então, eu tenho que adotar a periodicidade ali, ó, diariamente ou semanalmente. E como é que eu vou fazer isso? Com quem eu vou fazer isso? Então, olhar para dentro do nosso processo, quais os materiais que a gente usa, de que forma que a gente está inspecionando, de que forma que a gente está tratando. Porque o fabricante coloca lá, no manual dele. Se tem algum problema, primeira coisa, ele vai falar, você leu o manual? Você viu aquela informação, aquele dado técnico? Você seguiu esse requisito ou não? Tá? Então, trazer essas informações. E aí, uma das coisas que é muito oportunas a gente trazer é o seguinte: cintas, a gente tem aí aquela etiqueta que no uso fica dessa forma. Alguns fabricantes não colocam nem a proteção de plástico nela. E aí, deteriora. Vamos lá. Primeiro requisito de inspeção de material de içamento é se a identificação está legível. Numa cinta dessa, você já toma uma reprovação. Então, o que é melhor? Saber que
eu sei que essa etiqueta não vai durar, então, primeira coisa, o fabricante, dá para você colocar uma proteção? Segundo, eu sei que mesmo com a proteção não vai durar. Põe uma plaqueta. Olha a plaqueta que a gente usa no material de inspeção. Tem o tag individual do material, tem a periodicidade de inspeção, tem a carga de trabalho. Então, tem todas as informações para garantir o cara crachá. Pô, cheguei com o material na obra, qual é o tag? Está aqui o certificado, está tudo documentado. Agora, se a gente chega na obra com uma cinta dessa, sem rastreabilidade, toda com a informação que não está legível, já mostra o quão vulnerável a gente pode estar. Às vezes, numa utilização, numa chuva, numa uma armazenagem inadequada, já se perdeu toda a informação, você já danificou todo o material. E aí, dependendo de onde a gente está, do país, tem fornecedores que estão na nossa porta e tem fornecedores que demoram 3, 4 dias para mandar um material novo. E aí, às vezes, a gente fica bloqueado numa obra por causa de uma cinta que custa R$30. Então, o quão importante é isso? Então, essa nossa boa prática de ter a nossa identificação própria. Então, tem empresas que, por exemplo, ela tem as cintas de poliéster, ela escreve na cinta de poliéster uma rastreabilidade da empresa. Então, tem a rastreabilidade da cinta e ele atrela uma rastreabilidade da empresa. Porque se um dia perder essa identificação, ele consegue rastrear aquele material e ele não perde. Hoje, a gente tem cintas que custam 10, 15, 20 mil reais. Perdeu uma etiqueta, perdeu a cinta. Faz sentido? Não faz. Né? Então, a gente tem que tentar usar essas boas práticas aí de uma forma de gestão. E aí, pessoal, o que eu trago para vocês? Um dos principais elementos de içamento de carga são manilhas. E aí, manilhas, a gente tem hoje basicamente 5 normas técnicas de fabricação de manilha. Temos norma ABNT, 15545, temos norma ISO, temos norma ASME, temos norma EN e temos norma Federal Specification. Temos 5 tipos de norma de fabricação de manilha. E aí a gente pode receber de todo tipo. E aí eu trago essa imagem aqui para vocês verem. A imagem da direita, a gente tem a manilha lá com pino vermelho. Muita gente atrela o pino vermelho com o fabricante Crosby. Só que não está escrito Crosby aí, né? Então, um fabricante que colocou o pino vermelho, certo? Aí vamos lá. Dá um pau nessa manilha lá na obra. Quem que é o fabricante? Lá tem WLL, 3, 1/4 de toneladas, o CE, 5/8. Não tem fabricante. Aonde eu atrelo quem me forneceu? Não tem esse dado. Então, comprar o material conforme a norma é um requisito, tá? Então, essas 5 normas têm os requisitos individuais de cada um. E aí a gente pode ver, essa manilha da direita é uma manilha que ela está fora de norma. Isso representa uma insegurança? Sim, se acontecer algum evento, eu não consigo ter rastreabilidade. Agora, a do meio, né, a foto do meio, é uma cinta que tem lá o fabricante, tem o grau, tem a capacidade, tem todas as informações necessárias. E aí tem uma etiqueta lá também que atrela a identificação individual dela, que está atrelada aí o certificado de inspeção. Então, comprar manilhas fora de norma vai fazer o ciclo vicioso que eu falei lá do começo. Compra o material fora de norma, inspeciona, reprova. Compra material fora de norma, inspeciona, reprova. O único beneficiado disso daí é quem compra, quem fornece o material fora de norma. Agora, para a gente que vai chegar lá no cliente e vai ter um material fora de norma, vai falar, pô, você compra manilha fora de norma e quer aplicar dentro da minha atividade? O cliente hoje tem muita informação. Então, cabe a gente, que esse é o nosso negócio, que é movimentar a carga, comprar o acessório conforme norma, no mínimo. Né? Então, 5 normas hoje para a gente poder se basear. Então, fiquem atentos a manilhas. E aí, lembra quando eu falei para vocês lá de dados importantes, né, que uma inspeção oferece para a gente? E aí, olhando o processo aí na atividade, né? Pô, eu forneci lá o equipamento para o cliente com material de içamento e aí na utilização a cinta veio danificada. Veio danificada por quê? Porque ele está fazendo carga quente, está soldando, está esmerilhando e aí esse material quente tem contato com a cinta.
O quão isso representa de desgaste? Ninguém sabe dizer. Só que qualquer perfuração que tenha no material têxtil representa uma redução de capacidade. E como ele é um material que está submetido à tensão, se tiver qualquer avaria ali na sua planicidade, ele representa um risco aí de rompimento imediato. Então, a inspeção, ela vai trazer o quê? Ah, a cinta ela está avariada. Ela está avariada por quê? Ela está avariada porque ela está com queimadura, ela está com material quente aí aplicado no seu corpo, né? Tá bom, mas quem fez isso? Por que fez isso? E aí a gente vai ver que o processo de execução gerou esse desgaste no material e faz com que a gente faça o seguinte: o cliente, não dá para movimentar com cinta. Ah, vai ter carga quente, vai ter possibilidade de danificar o material. Não posso usar cinta, tenho que usar linha de corrente ou linha de cabo. Então, não posso utilizar aí a cinta nesse caso. E aí, são esses dados que vêm da inspeção. Então, olha a importância da gente não só fazer a inspeção, usar os dados que tem da inspeção a nosso favor. Então, a inspeção ela gera para a gente esses dados. Como vocês ainda fornecem o material, às vezes esses dados mostram para o cliente, ó, você me avariou o material, então você tem que repor esse material aqui para mim. Só que se a gente pega o material, enfia no malão e volta para casa com o equipamento, como é que a gente vai conseguir comprovar que foi lá que isso aconteceu? Então a gente tem que trazer dados e mostrar para o cliente, ó, porque às vezes a gente aluga um equipamento para o cliente por R$ 5.000 e ele avariou o material de içamento de R$ 5.000. Onde está o lucro do negócio? Né? Então, estar atento a esses requisitos faz parte do nosso negócio. E aí vocês têm que ter essa ciência de que pode impactar também na questão comercial, né? Não só de segurança, que é a prioridade, mas na questão comercial é algo muito importante. Tá? E aí, pessoal, o que eu queria trazer para vocês? É o seguinte: existe ainda no mercado os fornecedores que não são fornecedores, são empresas que colocam a gente em risco. Então, olha a foto da direita, essa cinta laranja. Conseguem ver que a etiqueta foi cortada e depois ela foi costurada? Isso mostra o quê? Uma violação. A empresa foi lá, cortou a etiqueta, colocou a etiqueta dela e costurou. Na norma de cinta, fala que essas etiquetas têm que ser íntegra. Ou seja, lá dentro a gente tem uma caixa preta de quem fabricou, qual é a carga, qual foi o lote, qual a rastreabilidade. Agora, se a gente tem etiqueta cortada, como é que a gente vai saber se é isso mesmo? Se tá tudo coerente? Então já começa aí errado. Olha a foto do meio. Algumas empresas a gente tem os artistas, né? Então a gente tem lá um vergalhão dobrado e se formou um elo de conexão aí do gancho com a linha de corrente. Quem é o responsável por isso? Quem calculou? Quem projetou? Reprovado na hora. Nem se pode colocar isso no içamento de carga. E olha o mais gritante ainda. Olha o outro aí da ponta. A gente tem aí uma empresa de segmento offshore, colocou como boa prática a alça. Olha lá, agora o cara não machuca mais a mão ali para abrir o gancho. Muito bom. Mas e aí? Eu esquentei o material, eu soldei. Será que eu posso fazer isso? O fabricante lá me permite fazer isso? Aplicar temperatura lá no gancho, lá no colo lá embaixo, onde colocou a alça? Posso fazer isso? Claro que não. Então ninguém vai liberar fazer isso. Então, às vezes, algumas ações que a gente toma dentro da organização, e tem alça vindo assim de fabricante também, tá? Então, se você ligar para o cara querer fazer um pedido de gancho com alça, tem empresas que, não, tá bom, eu faço para você, mas não tem noção que ele pode destemperar o material, colocar, reduzir a capacidade desse material por vender algo que ele não faz ideia que pode colocar vocês em risco. Então, para finalizar aqui, pessoal, não adianta também a gente comprar um material do mercado achando que aquele fornecedor vai entregar para a gente algo normativo, algo adequado. A gente tem que ficar antenado até isso. Então, existem manilhas falsificadas, existem aí cintas que trocam a etiqueta. A cinta branca, graças a Deus, já está fugindo, não está tendo mais no segmento, mas a gente tem que ficar muito atento, porque mesmo a gente comprando de empresas que a gente pode ver que estão no mercado há muito tempo,
elas também podem fazer ações que possam comprometer o material e, consequentemente, a nossa segurança. Então, a gente está comprando algo que pode ser danoso para a gente. Então, muita atenção também na aquisição, porque de nada adianta a gente inspecionar algo que já veio errado do fabricante. Então, capacitar o almoxarife, capacitar quem recebe também é essencial também para garantir que a gente está recebendo algo normativo e algo que realmente a gente especificou. Porque se a gente está recebendo já errado, aí o problema vai para frente e às vezes só uma pessoa qualificada vai conseguir enxergar isso. E infelizmente, a gente só vai enxergar às vezes num acidente, tá? Então por isso que é importante capacitar a equipe, qualificar, trazer norma técnica, debater, criar o nosso procedimento, o nosso processo, porque esse assunto de acessórios de içamento é um assunto que precisa ser sempre bem discutido e bem explorado dentro das empresas, né? Então, tem que ter uma relevância, tem que ter um conhecimento, uma padronização para que a gente tenha essa evolução e a durabilidade dos materiais, tá? Bom, o que eu tinha para hoje é isso. Eu queria aproveitar esses 10 minutinhos finais aí para vocês falarem aí. Jefferson, da IV, fique à vontade. Olá, pessoal, bom dia a todos, né? Eu gostaria de tirar uma dúvida referente ao ensaio não destrutivo nos ganchos, né, que seria o LP. O profissional, ele precisa ser qualificado a Bend ou então apenas um curso de qualificação profissional, LP, ultrassom, atende aí para ele estar fazendo essa inspeção? Perfeito, Jefferson. Obrigado aí pela contribuição. Bom, existem empresas que exigem a qualificação do profissional que faz o ensaio. Então, se a gente chega com um certificado na Petrobras, na Vale, ele exige a qualificação daquele profissional. E aí, normalmente, quem faz a qualificação é a BEND, que é a Associação de Ensaio Não Destrutivo. E aí, determinar se vai ser LP, se vai ser PM, se vai ser ultrassom, aí cabe à nossa organização determinar o melhor método para aquele acessório, tá? Então, depende da empresa que a gente está indo trabalhar. Tudo bem, muito obrigado, hein? Valeu. Guilherme, meu brother. Oi, Gustavo. Primeiro, obrigado pela apresentação e a quantidade de temas aí que você abordou sobre acessórios. Está conseguindo me ouvir bem? Sim, sim. Começando até pela cinta, que a imagem tela é oportuna. Teve uma revisão normativa sobre o que deve conter na etiqueta das cintas planas, em que ela deve constar a largura da cinta na etiqueta. Se eu tenho uma cinta que tem uma fabricação anterior a essa revisão normativa, ela está, consequentemente, impedida de uso? Tá. Você quer fazer mais outra pergunta ou posso responder essa já? Vamos nessa. Tem umas 4, daria para a gente ficar 1 hora aqui, mas Ótimo. vamos por parte. Bom, com relação a essa, cinta de poliéster ela não tem data de validade. Então, se você comprou uma cinta há 20 anos atrás e a norma ainda era AN, continua válida, tá? Não é porque mudou a norma que você tem que jogar tudo fora. Tá válida. Então, por isso que é importante guardar o certificado do fabricante e ter a norma anterior para poder debater. Porque às vezes a gente vai numa empresa que tem aqueles técnicos de segurança que conhece tudo das normas e quer bater tudo, você pode chegar e falar, ó, tá aqui o certificado, a norma anterior era essa, minha cinta está adequada à norma de vigência anterior. Perfeito, obrigado. Sobre cabo de aço, no ponto, deixa eu só pegar pertinho aqui na NBR 13541, que você até colocou em tela o item 7.3, inspeção completa. Uhum. No parágrafo seguinte ao que foi mostrado em tela, ele fala sobre o seguinte, que recomenda-se, em períodos não superiores a 48 meses, que seja feito um ensaio de carga de prova ou ensaio não destrutivo, aí vem, no anel de carga. Isso é aplicável apenas a linhas de cabo de aço em que eu tenha mais de uma perna, ou se eu tiver um laço de cabo de aço, né, de perna única, que não tem o anel, é também aplicável esse ponto. Esse requisito ele veio muito da indústria offshore, né, dentro da regulamentação da DNV, porque
a cada 48 meses tem que fazer esse ensaio nos anéis de carga que estão submetidos lá às tensões dinâmicas. Então, está atrelado mais ao anel de carga do que ao resto da linga. Porque o ensaio não destrutivo que se faz em laço de cabo é só no cabo que se é feito um eletromagnético. Só que em linga não é comum, tá? Então, é o anel de carga que ele é feito. Perfeito, obrigado. Sobre a parte do profissional que pode fazer a inspeção periódica, né? Por exemplo, no caso dos acessórios que têm uma certificação superior a 1 ano, a gente precisa, né, fazer a inspeção completa e a gente tem aqui por hábito emitir um ART dessa inspeção completa para poder revalidar por mais 1 ano esse acessório. A inspeção ela pode ser feita por um profissional qualificado, então, que tenha recebido treinamento para aquele tipo de acessório, e a RT ser emitida pelo engenheiro, e não necessariamente o engenheiro ser o inspetor daquela inspeção. Está correto esse entendimento? Perfeito, certinho. Certo. Só mais uma, prometo. Sobre cinta têxtil, né? Algumas têm a presença ali, né, de uma contaminação por óleo, e algumas muitas vezes são sujas em obra por terra, barro, e ela fica com um aspecto de que está suja, e aí alguns inspetores interpretam a sujeira como contaminação. E alguns fabricantes colocam lá que a gente pode fazer a limpeza da cinta somente com sabão neutro. A gente não pode aplicar detergente porque pode danificar a fibra da cinta. Existe alguma norma que especifique uma maneira de manutenção dessa limpeza dela, que ela especifique o material adequado, o procedimento para essa limpeza? Porque eu já procurei na NBR da cinta e ela não fala sobre essa manutenção para limpeza. E não são todos os fabricantes também que indicam limpar. Bom, esse é um item muito particular e eu acho que é legal vocês visitarem um artigo da Tecnotêxtil, que é um dos fabricantes de cinta. Eles fizeram um ensaio sobre cintas com óleo, cintas expostas a intempéries, para mostrar a durabilidade das cintas. Então, tem fabricantes que nos dão esse apoio técnico porque na norma não tem essa informação, né? Então, está relacionado aí ao que o fabricante te orienta. Então, por exemplo, se você tem lá esses requisitos, você compra da Tecnotêxtil, e ele te dá esse apoio técnico e te fala como que você pode fazer a limpeza, a gestão dessas cintas, você pode comprovar para o seu cliente que você está seguindo essa forma e que sua cinta está limpa perante ao fabricante, né? A gente sabe que tem empresas aí que cai um pinguinho de óleo, tchau para a cinta, né? E aí a gente sabe o custo disso. Então eu vou passar para vocês, junto com a apresentação, um link da Tecnotêxtil sobre um ensaio deles aí que eles fizeram lá no laboratório da durabilidade de cintas banhadas em óleo, de cintas que estavam sujas e cintas limpas com o tempo. E aí mostra como que faz a limpeza correta. Então, sempre, se a norma não traz essa informação, pergunte ao fabricante, que ele vai te trazer, às vezes, alguma sugestão, alguma particularidade para você trazer maior durabilidade para aquele material. Lembrando que tem fabricante de cinta que você pega a cinta, coloca 2 dias lá no raio UV, já desbota toda a cinta. Então, tem que repensar, às vezes, o fornecedor que vocês têm de cinta, né? Então, às vezes, uma diferença de reais, né? Não é uma diferença absurda, uma diferença de reais, às vezes a gente troca o fabricante para outro que ofereça para a gente uma durabilidade, uma segurança maior, uma proteção UV da cinta, e, às vezes uma impermeabilidade, né? Às vezes você pode pedir isso para o fabricante. Eu compro cinta tubular sua, só que toda vez que eu mando para aquela obra, eu tenho um problema lá, assim, assim, assim. Ele pode aplicar para você um hidrofugante, algo que proteja ali o poliéster da intempérie para poder garantir uma longevidade maior para o material. Obrigado, viu, Gustavo? Beleza. Obrigado você pela contribuição, essas dúvidas, eu tenho certeza que ajudou muita gente aí também. Tá aí, estamos no horário certinho, 10 horas. Mais alguém, pessoal, para a gente encerrar aqui o nosso encontro? Cíntia, Dásio, Sheila.
Tem uma pergunta a mais aí dos Ô, Gustavo, participantes, dos gestores? Gustavo, Luciano Cruzou, Ô, Luciano. sobre aquela foto que você mostrou de uma solda no moitão, né? E foi feita a alteração. Por exemplo, se for solicitado isso lá através do fabricante, recolher lá a RT, todos os processos, né? De garantia que aquela alteração ela foi feita de forma segura. Tem algum problema? Não tem problema se o fabricante recomendou e você seguiu o que ele atestou, tá tudo certo, né? O importante é seguir as orientações dele. O problema é quando o pessoal faz aí sem nenhuma recomendação, faz da cabeça, sem nenhuma rastreabilidade, e depois, na hora que dá o problema, as pessoas somem aí das suas responsabilidades do que foi feito. Mas se foi orientado tecnicamente por quem fabricou, por quem projetou, tranquilo. E do contrário, por exemplo, eu aqui na Consolo peguei lá um moitão, fiz, só que eu tenho um engenheiro mecânico aqui que fez todos os laudos, os testes, recolheu a RT e usou o item. Só que esse item, ele não foi, como posso dizer, aprovado ou autorizado pelo fabricante essa alteração. Uhum. Então, aí fica na responsabilidade do seu engenheiro, né? O que acontece muito é assim, que às vezes o pessoal que, por ser engenheiro, eles acham que pode fazer tudo também, né? Só que existem algumas limitações técnicas, que, por exemplo, o material de içamento, ele tem um tratamento específico, ele tem algumas particularidades de material que às vezes a gente não desconhece, porque tem algumas propriedades do fabricante, e ele também não passa isso para a gente. Então, assim, existem certos materiais que é melhor a gente não mexer. Agora, outros, faz parte sim da atribuição do engenheiro mecânico. Pô, uma barra de carga, vou fazer um ajuste, vou fazer um corte, vou fazer um olhar, vou soldar. Daí está dentro da atribuição dele, tranquilo, né? Então, tem que saber qual é o material que você está trabalhando e até onde você pode chegar, né? Então, eu acho que tem um bom senso aí do engenheiro e também da empresa saber aí até onde vale a pena fazer essa alteração. Um exemplo que eu dou é guindaste hidráulico articulado. Antigamente eu via muita empresa soldando uma alça lá para fixar o moitão na ponta da lança. Isso daí você destempera a lança, você tira a resistência da ponta dela. E aí você vai lá e só para colocar o gancho, então quantas lanças romperam por causa disso? Então, com o tempo o pessoal foi aprendendo com o erro e não faz mais. Caio? Bom dia. Só uma pergunta. Qual a periodicidade de fazer LP nos ganchos? Muito boa. Aí o profissional qualificado determina, tá, Caio? Então, de acordo com o uso, com a severidade, com a aplicação. Então, é algo que a empresa tem que adotar como padrão. Obrigado. Valeu. Muito bem. Obrigado aí, pessoal, pela oportunidade, pelas dúvidas. Vou mandar o e-mail. Se alguém tiver também mais alguma dúvida saindo daqui, fiquem à vontade para mandar e-mail. Participou aqui a Renata também, do nosso comercial também. Se vocês precisarem de alguma coisa também, ela está à disposição. Dásio, Cíntia, muito obrigado. Nós que agradecemos, Gustavo, mais uma excelente apresentação aí. Aprendemos sempre muito com você. Obrigada, Gustavo. Casa cheia mais uma vez. Eu fico muito feliz, muito contente da gente ver que a gente está conseguindo passar conhecimento e que as pessoas estão cada vez mais engajadas no item segurança, que para nós é uma bandeira importantíssima. Obrigada. Sheila, obrigada também a você Nada. por sempre ajudar a gente na organização de tudo, dos eventos aí, participar com a gente. Estou gostando muito de ter você conosco nessas reuniões. Obrigada. E Gustavo, né, nem preciso dizer, obrigada pela parceria de sempre, pelo trabalho que você faz e por colaborar com a gente. Muito bem, muito obrigado. Semana que vem estou lá em Brasília, na NR11, levando aí Ótimo. nossos interesses, né, de todos aí do segmento, para que a gente possa firmar uma norma aí que traga para a gente cada vez mais segurança.
Perfeito. Obrigada, Um bom fim de gente. semana a todos aí. Obrigado a A todos. todos. próxima. Obrigada, Obrigada. tchau, pessoal. Obrigado, até mais, pessoal. Obrigada. Abraço.